Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as nossas amadas crianças a nesse momento saírem para as suas classes, para receberem do Senhor aquilo que os professores buscaram em Deus para compartilhar com cada uma de vocês. Louvado seja Deus pela presença de cada um nesse domingo de adoração ao Senhor, domingo chuvoso, nublado, de jogo, de futebol, mas para nós, Jesus é mais importante, é maior do que tudo. Louvado seja Ele. Será que alguém aqui já teve a seguinte preocupação ou já fez a si mesmo a seguinte pergunta: o quanto de Jesus eu preciso conhecer para começar a servir a Ele? O quanto de Jesus eu preciso saber para começar a falar dele para outras pessoas, a começar a testemunhar de Jesus? O quanto eu preciso saber, o quanto eu preciso conhecer para começar a ser um servo de Jesus? Eu pergunto isso porque essa foi a preocupação que um conhecido meu que está morando no exterior demonstrou para mim alguns dias atrás. Ele perguntou: pastor, a partir de quando eu posso começar a falar de Jesus para as pessoas que estão ao meu redor? Depois de quanto tempo, pastor? Depois que eu aprender o quê? Depois que eu fizer o quê? Eu posso começar a servir a Jesus para as pessoas que eu conheço. Então essa é a preocupação, foi a preocupação dessa pessoa. E eu percebo que essa é a preocupação de muitos. O quanto eu preciso conhecer, saber, para começar a levar Jesus para onde eu vou, para começar a servir a Jesus em algum ministério. Será que eu tenho que ter alguns anos de crente? Será que eu preciso primeiro fazer um curso de seminário ou uma faculdade de teologia? Será que eu preciso ter revelações de Deus? Será que eu preciso primeiro ter uma vida perfeita para eu poder começar a servir a Ele? A partir de quando, de fato e de verdade, nós podemos começar a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez você já teve essa pergunta, talvez você está tendo essa pergunta agora mesmo. Será que eu já posso? Será que eu não posso ainda ser um servo de Deus? Quando é que eu vou poder estar à frente de algum ministério? Quando é que eu vou poder ser útil na vida de outras pessoas? Se você já teve ou tem essa preocupação, eu creio que a resposta para ela nós podemos encontrar em um testemunho impressionante que um homem chamado João Batista deu há muito tempo atrás. E esse testemunho que ele deu se encontra no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Por isso eu quero convidar você a nesse momento abrir a sua Bíblia, se você trouxe. Se não, se você está nos visitando nessa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Normalmente nós colocamos os versículos aqui na transparência no Data Show. Mas se você tem uma Bíblia, acompanhe também na sua Bíblia. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Hoje nós iremos meditar nos versos 29 a 34. Nesse mês nós estamos tendo uma série sobre alguns testemunhos que João Batista, JB, para os mais íntimos, deu em dias consecutivos para as pessoas que estavam próximas dele. João Batista tem muito a nos ensinar sobre servir a Jesus, sobre falar de Jesus
para outras pessoas. E por isso aqui nos versos, João capítulo 1, versos 29 a 34, eu vejo e eu quero compartilhar com você, pelo menos duas verdades, sobre quando começar a servir ao Senhor Jesus. Será que você hoje, você que está aqui nessa noite, já poderia sair daqui falando de Jesus para outras pessoas? Ou será que você teria que esperar um pouco mais, aprender um pouco mais? Eu quero meditar com você nessa noite sobre isso. E a primeira verdade que eu encontro aqui, e que eu quero compartilhar com você, e eu gostaria que você gravasse isso no seu coração, é que você não precisa ter um conhecimento extraordinário sobre Jesus para começar a servir a Ele. Você não precisa ter um conhecimento perfeito, até porque ninguém tem. E nem precisa ter um conhecimento extraordinário sobre Deus, sobre Jesus, para começar a servi-lo, para começar a falar dele. E eu não quero que você me entenda mal. Não saia por aqui dizendo que o pastor Tiago falou que não é importante conhecer Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você que o conhecimento de Cristo não importa. Eu não estou dizendo para você que nós não precisamos crescer, aprender mais e mais do Senhor. Obrigado, Rai. Pelo contrário, uma das teclas que nós batemos muito aqui na nossa igreja é que nós precisamos conhecer a Deus cada vez mais. E por causa de um vídeo que o Vinícius postou nas redes sociais, alguns irmãos aí errando algumas perguntas, parece que nós vamos ter que bater nessa tecla ainda mais. A tecla de conhecermos mais a Deus, de aprendermos mais sobre o Senhor. Nós batemos muito nessa questão aqui na igreja. É por isso que nós perseveramos na escola bíblica dominical. Muitas igrejas estão desistindo de fazer escola bíblica, mas nós persistimos. E louvamos a Deus pelos irmãos que têm vindo, até em dia de chuva, estão vindo para a escola. E não é só pela merenda não, viu? É também pelo alimento espiritual, eu creio, Eu creio. Então nós enfatizamos muito essa questão aqui de conhecer cada vez mais a Deus. Então eu não estou dizendo, por favor, eu não estou dizendo que o conhecimento que nós temos de Deus não é importante. O que eu estou dizendo é que nós já podemos começar a falar de Jesus. Nós já podemos começar a servir a Jesus com o pouco conhecimento que nós possuímos. Você consegue entender isso? Você pode olhar para si e achar que você sabe pouco da palavra de Deus. Você pode olhar para si e achar, não, mas eu sei tão pouco de Jesus. Pois o que eu estou querendo dizer é que você não precisa ter um conhecimento de doutor para começar a servir a esse Jesus. Você não precisa fazer um seminário para começar. Você não precisa ler a Bíblia inteira para começar. Você pode começar nesse exato momento com o conhecimento que você já tem do Senhor Jesus. Inclusive, se você olhar, foi exatamente isso que aconteceu com João Batista. João Batista vai dizer aqui pelo menos duas vezes, nessa passagem que nós vamos estudar, eu não o conhecia. Ele vai repetir isso, eu não o conhecia, eu não conhecia Jesus. E mesmo assim ele começou a servir ao Senhor, mesmo não conhecendo ainda como gostaria. Duas vezes ele diz isso. A primeira é nos versos 29 a 31. Por favor, vamos ler juntos. Se você quiser ficar de pé, hoje pela manhã nós falamos sobre servir ao Senhor com os nossos gestos, com o nosso corpo. E eu quero convidar você, se você quiser ficar de pé para essa leitura, amém. Versos 29 a 31. É a leitura inicial da nossa palavra nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora olha o que João Batista diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Somente até aqui por enquanto. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, eis aí, Senhor, o teu povo. Eis aí, Senhor, a tua palavra. Eis aí, Senhor, a oportunidade que o Senhor está nos dando de, Pai, de te buscarmos, de te conhecermos um pouco mais, de termos intimidade contigo, Pai, de crescermos na graça e também no conhecimento. Pai, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender um pouco mais como o Senhor nos chama, como o Senhor nos usa, como o Senhor age nas nossas vidas. Então eu te louvo por cada vida que aqui chegou, por cada vida, Pai, que encontrou este lugar, que alcançou, Senhor, este lugar e que está aqui esta noite, Pai, para receber algo do Senhor, não de homens, mas do teu Espírito Santo. Pai, eu quero agradecer e pedir que neste momento o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo e da tua palavra. Pai, que eu creio que é a palavra inspirada do Senhor, através da qual o Senhor ainda fala aos nossos corações. Pai, que nós possamos sair daqui entendendo a partir de quando nós podemos te servir, a partir de quando nós podemos abrir a nossa boca para falar do Senhor para aquelas pessoas que estão precisando ao nosso redor. Nos faz entender a tua vontade para as nossas vidas, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Podeis sentar a todos? Louvado seja Deus. Irmãos, nessa passagem que nós vamos estudar hoje, João Batista, ele tanto começa como ele termina, enfatizando, apontando um título do Senhor Jesus Cristo. Algo que o Senhor Jesus Cristo é. E ele começa dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vê Jesus vindo até ele, se aproximando, e ele diz, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro título de Jesus para o qual João Batista chama a atenção: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, eu não sei se você percebeu, mas esse título que João Batista dá para Jesus é uma notícia maravilhosa para todos nós que não somos judeus. Nós não somos judeus de carne. Nós não somos da raça de um judeu. E essa notícia, ela é uma notícia maravilhosa para nós. Por quê, pastor? Porque o judeu, o israelita, ele estava familiarizado com o fato de cordeiros, de animais, serem mortos para tirar os pecados deles. Por exemplo, na Bíblia nós vemos que todo dia 2 cordeiros eram mortos em Israel. Um cordeiro era morto pela manhã e um cordeiro era morto à tarde. Todo dia 2 cordeiros eram mortos. Além disso, na Páscoa, toda Páscoa, já que nós estamos nos aproximando, é bom lembrar, toda Páscoa o cordeiro pascal também era morto. E além disso, de todo dia 2 cordeiros serem mortos, o cordeiro pascal ser morto na Páscoa, quando alguém cometia um pecado grave contra o Senhor, ele também, o israelita também trazia um cordeiro para que o seu pecado fosse perdoado. Então o israelita estava acostumado, o israelita estava habituado com a ideia de cordeiros serem mortos para perdoar os pecados deles. Os pecados de um israelita, os pecados de um judeu. Só que Jesus aparece. E a primeira coisa que João Batista mostra é que Jesus é um cordeiro. Só que ele é um cordeiro diferente. Jesus é um cordeiro, mas ele é um cordeiro
especial. E por que Jesus é um cordeiro diferente, pastor? Por vários motivos. Primeiro, Jesus é um cordeiro voluntário. Diferentemente de um animal que um israelita pegava à força, sem que o animal escolhesse, sem que o animal tivesse opção, o dono dele pegava o animal e o trazia para ser morto em seu lugar. Jesus Cristo não foi obrigado a morrer por mim e por você. Ele não foi como um animal sacrificado sem escolha, sem opção. Jesus Cristo inclusive vai dizer: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não é uma vítima, como muitos pensam. Jesus é uma vítima do sistema. Não, Jesus não morreu por causa do sistema. Jesus foi um sacrifício oferecido voluntariamente, por amor a mim e por amor a você. Se Jesus não quisesse, ninguém tinha conseguido matá-lo. Ele diz: a minha vida ninguém tira de mim, eu dou porque eu quero, porque foi isso que eu decidi fazer. Eu amo as pessoas e eu vou morrer pelas pessoas. Então Jesus Cristo é um cordeiro, e é um cordeiro voluntário. Jesus também é um cordeiro diferente, porque João diz que ele é o cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro de Deus. Jesus não é um cordeiro sendo oferecido pelos homens a Deus. Jesus é o cordeiro de Deus sendo oferecido aos homens. É Deus dizendo: eu estou dando a vocês o meu cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, em primeiro lugar, Jesus é um cordeiro voluntário. Em segundo lugar, Jesus é um cordeiro de Deus para nós. E em terceiro lugar, Jesus é um cordeiro que tira o pecado de onde? Jesus é um cordeiro que tira o pecado só de Israel? Jesus é o cordeiro que tira o pecado só de Judá? Não. João olhou para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro, de toda e qualquer pessoa que se encontre em qualquer lugar da terra. Não que isso aconteça automaticamente. João não está pregando aqui um universalismo, no qual muitas pessoas acreditam que por causa da morte de Jesus, todo mundo vai para o céu e o inferno vai ficar vazio. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que Jesus vai levar para o céu pessoas à força, pessoas contra a sua vontade. O que esse versículo está dizendo é que o sacrifício de Cristo é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas só irá desfrutar dele quem receber Jesus de todo o seu coração. Então, apesar de ser suficiente para o mundo inteiro, porque o sangue de Jesus é maior do que os pecados de todos os do mundo inteiro, só vai ser perdoado, só vai ser salvo quem aceitar Jesus, esse cordeiro, como seu Senhor e como seu Salvador. João Batista começa então apontando para Jesus como esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sejamos sinceros, essa palavra, essa comparação cordeiro, ela dá a impressão de quê? Ela dá a impressão de força ou ela dá a impressão de fraqueza? Um cordeiro é um animal forte ou é um animal dócil, é um animal fraco? A impressão que dá é que ele é o cordeiro de Deus, coitadinho de Deus, que morreu, que foi vitimizado, que foi maltratado. Mas João Batista não deixa ninguém ter uma opinião de inferioridade acerca de Jesus Cristo. Por isso, no verso seguinte, ele diz: esse, o Cordeiro de Deus,
é o que eu disse. Vem depois de mim um varão que já tem a primazia, tem o primeiro lugar, porque ele já existia antes de mim. Ele é o Cordeiro, mas ele é o Cordeiro de Apocalipse. Ele é o Cordeiro que também virá como leão. Ele é o Cordeiro que é primeiro, que é antes de todas as coisas, que na verdade criou todas as coisas. Ele tem a primazia, ele tem o primeiro lugar. Que revelações maravilhosas João Batista tem sobre Jesus, não é verdade? Que homem sábio esse João Batista, que homem conhecedor. Ele olha para Cristo e diz o que Cristo é. Ele diz que Cristo é o primeiro, Cristo já existia antes dele, porque de fato Cristo é eterno. E a impressão que a gente pode ter é que João Batista sempre soube disso. É que João Batista sempre conheceu Jesus desta forma. Só que essa é uma impressão errada. Porque o próprio João Batista vai dizer no verso de número 31. Convido você a ler de novo as seguintes palavras: eu mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Ei, o que João Batista está dizendo aqui? Antes mesmo de eu o conhecer, eu já batizava. Você entendeu isso? Eu comecei a batizar em água, antes mesmo de o conhecer. João Batista está dizendo que ele começou a servir a Jesus, antes mesmo de conhecer a Jesus, como ele conhecia agora. E é interessante o motivo pelo qual ele diz que começou a servir a Jesus antes. Ele diz, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. A fim de que ele fosse manifestado aos outros. Eu ainda não conhecia, mas eu comecei a batizar. E por que eu comecei a batizar sem o conhecer? Porque eu queria que outros viessem a conhecê-lo. Ou seja, João Batista começou a servir a Deus. João Batista começou a servir a Jesus, mesmo não tendo conhecimento tão grande sobre Jesus, mesmo se arriscando sem um conhecimento completo, porque ele não pensou nele, ele pensou nos outros. Então o que eu aprendo aqui, sabe o que é? É que tem muito braço cruzado, e tem muita boca fechada, que não é por outro motivo não. É por puro egoísmo. Eu não quero me arriscar, eu ainda não sei muito sobre ele, então vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou me resguardar. Quando eu souber mais, eu começo. Quando eu aprender mais, eu falo. Quando eu souber mais, eu aproveito a oportunidade, mas agora não, agora eu quero ficar aqui na minha. Tem muito braço cruzado que está cruzado, porque a pessoa está esperando, está olhando apenas para si. Tem muita boca que está fechada, porque o dono da boca é vaidoso ou é vaidosa. Quer aprender mais, quer estudar mais, e esse mais nunca chega. Nunca chega. Porque enquanto nós olharmos para nós mesmos, nós não teremos motivação para fazer nada. Mas quando nós fizermos como João Batista, eu vim a fim de que ele fosse manifestado aos outros. Então nós vamos descruzar os braços, nós vamos abrir a boca e nós vamos dizer, eu não sei muita coisa não, mas o que eu sei, eu quero compartilhar com você. Aqui nós vemos que ninguém precisa ter um conhecimento
exaustivo, extraordinário sobre Jesus, para começar a ser um servo ou uma serva dele. Foi assim com João Batista, e foi assim também com um tal de cego de nascença, a quem Jesus curou. Você conhece a história do cego de nascença que Jesus curou? Irmãos, isso é narrado lá no capítulo 9. E é uma história tão extraordinária, mas tão extraordinária, que os fariseus, quando ouviram que um cego de nascença foi curado, foram logo interrogar o cego. Ele não era surdo, era cego. E era cego, não era mais. Então eles foram interrogar o ex-cego. Só que eles não chegaram interrogando. Chegaram logo acusando aquele que curou. Acusando Jesus. Ei, cego ou ex-cego, dá glória a Deus. Porque nós sabemos que esse Jesus aí, ele é pecador. E a gente já sabe. Aí sabe o que foi que o cego respondeu? O cego disse, olha, realmente, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. É como se ele dissesse, rapaz, de fato tem coisas sobre ele que eu ainda não sei não. Mas tem algo sobre ele que eu já sei. E eu já vou abrir a minha boca para dizer para você. Eu era cego e agora eu estou vendo. Isso eu sei que ele fez por mim. É como a irmã Ormísia disse terça-feira passada. Quando eu a convidei para trazer a palavra na terça, a Ormísia nem disse que ia pensar. Ela já aceitou logo. E aí quando foi na terça-feira à noite, ela disse, como é que eu vou rejeitar uma oportunidade de falar de Jesus? Como é que eu vou dizer que eu não tenho nada para falar de Jesus? Todos nós temos algo para falar de Jesus. Porque Ele fez algo na vida de todos nós. Então você não precisa ter um conhecimento extraordinário para começar a servir a Ele. Essa é a primeira verdade que eu encontro aqui em João, capítulo 1, a partir do verso 29. Mas hoje eu quero compartilhar também uma segunda verdade que eu encontro aqui. E a segunda verdade que eu encontro aqui, que eu quero compartilhar com você é a seguinte. Você vai obter um conhecimento extraordinário sobre Jesus depois que você começar a servi-lo. Você obterá um conhecimento maior de Jesus, sabe quando? Quando você começar a falar dele. Quando você começar a servir a Ele. E como eu disse, eu quero repetir, eu não estou dizendo que o conhecimento de Jesus não é importante, que nós não precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Mestre, ou que nós vamos nos acomodar com o que nós já sabemos. Eu não estou dizendo isso. Nós temos que crescer. Amém, igreja? Foi fraco. Nós temos que crescer. Amém, igreja? Amém. Foi melhor. Nós temos que crescer. Amém, igreja? Amém. Oh, glória. Próximo domingo de manhã vai estar lotado aqui. Glória a Deus. Nós temos que crescer. E nós concordamos com isso. A pergunta é, qual é o melhor caminho para crescer? Será que o melhor caminho para crescer é cruzar os braços e ficar esperando uma revelação especial do céu descer na minha vida? Será que o melhor caminho para crescer na graça e no conhecimento do Senhor é ficar aguardando que Ele me ensine mais e esse mais e mais nunca chega? Ou será que o melhor caminho é dobrando as mangas e agindo em prol da exaltação
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando é que a gente vai crescer mais, irmãos? E a verdade que eu quero que você entenda é que ao começarmos a servir ao Senhor, nós cresceremos muito mais. Olha para João Batista de novo e olha o que aconteceu com ele. Foi extraordinário. Versos 32 a 34. João capítulo 1, verso 32 diz: e João testemunhou dizendo, homem para testemunhar, né? Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Pela segunda vez, ele admite, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, mais uma vez, João Batista exerce o seu papel. Mais uma vez, João Batista faz aquilo para o que ele foi chamado para fazer, que é dar testemunho de Jesus. Provavelmente naquele mesmo dia, ou eu diria naquele mesmo momento, ele testifica de Jesus de novo. O que é que nós temos para testificar se não é dele? E ele faz isso dizendo, eu vi o Espírito descer do céu e pousar sobre ele. João Batista viu o Espírito descer em forma de um pássaro que representa a paz que o Espírito Santo traz ao nosso coração, e pousar sobre Jesus. Irmãos, isso é muito importante para entender quem Jesus é. Escute isso. Porque o fato do Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus é importante. Porque lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 11, verso 2, está profetizado o seguinte: repousará sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo repousará sobre o Salvador. E foi isso que João Batista viu. João Batista entendeu, quando ele viu o Espírito Santo repousando sobre Jesus, ele entendeu, esse é aquele que veio cumprir a profecia de Isaías capítulo 11, verso 2. Ele é o Salvador, ele é o renovo, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Olha que revelação grandiosa João Batista teve. Já imaginou você ver o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, descendo e repousando sobre alguém que você está batizando, sobre Jesus? Porém, essa não foi a única revelação que João Batista teve. A ele também foi revelado pelo Pai, aquele sobre quem, João Batista, você vê o Espírito Santo descer e pousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista entendeu que Jesus não é aquele apenas que recebe o Espírito, mas Jesus também é aquele que dá o Espírito, que batiza com o Espírito Santo. Olha o verso de número 33. Olha de novo esse versículo. João Batista diz, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista recebeu duas revelações então. Primeira revelação, Jesus é aquele que recebe o Espírito. Segunda revelação, Jesus é aquele que dá o Espírito Santo, aquele que nele crê. Isso também tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 27. O próprio Deus profetiza as seguintes palavras, escute. Porém, olha o que Deus diz no Antigo Testamento. Porém dentro de vós o meu Espírito. Porém dentro de vós o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Em Ezequiel 36 e 27, Deus diz: eu vou colocar o Espírito Santo em vocês. E agora João Batista vê alguém, e ele escuta uma voz dizendo: aquele que recebeu o Espírito, esse é aquele que vai dar o Espírito. Aquele sobre quem o Espírito Santo repousar, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele é o próprio Deus. Que revelações maravilhosas João Batista estava tendo sobre Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você é: quando foi que João Batista recebeu essas revelações? Quando foi que João Batista viu o Espírito descendo sobre Cristo? Quando foi que João Batista soube que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, que dá o Espírito Santo a quem nele crê? Quando foi que João Batista entendeu isso? E a resposta é clara. Ele entendeu isso quando ele estava batizando. João Batista entendeu isso quando ele estava fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. João Batista não recebeu essas revelações quando ele estava de braços cruzados. Ele recebeu essas revelações quando ele estava fazendo algo para Deus. Quando ele estava batizando pessoas. Quando ele estava agindo, mesmo não tendo conhecimento de Jesus que ele gostaria de ter. Ele diz: eu não conhecia. 2 vezes eu não conhecia. Mesmo assim ele foi batizar. E quando ele está batizando, Deus revela conhecimentos extraordinários a ele. Conhecimento de João Batista sobre Jesus aumenta. Quando? Quando mesmo sem conhecer Jesus, de forma extraordinária, ele decide servir a Jesus. E quando ele decide servir a Jesus, Deus vê aquilo e Deus acrescenta a ele conhecimento extraordinário. Você está entendendo o que Deus está prometendo que vai acontecer quando você começar a servir a Ele? O teu conhecimento sobre Jesus, as revelações sobre Jesus, elas irão aumentar na tua vida. Inclusive eu falei agora há pouco sobre um cego, atrevido, que não sabia muita coisa sobre Cristo, mesmo assim abriu a boca para falar o que sabia. E o que foi que aconteceu com ele depois disso? Depois disso, ele recebeu revelações ainda maiores sobre o Senhor. Veja com seus próprios olhos. Abra comigo aí no capítulo de número 9, versos 35 a 38. João, capítulo 9, esse mesmo evangelho, versos 35 a 38. Olha o título. Não sei na sua Bíblia, mas na minha o título é: Jesus revela-se ao cego. Está um título errado, porque ele não era mais cego. Jesus revela-se ao ex-cego. Que ex-cego? O que já tinha começado a falar dele. E quando ele começou a falar de Cristo, Jesus se revelou ainda mais. Eu vou ler. Leia comigo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, já estava sofrendo por causa de Cristo e nem conhecia Cristo ainda. Encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: eu já sei tudo sobre ele. Foi isso que ele disse? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu nem sei quem ele é. Eu estou falando dele, nem sei quem ele é direito. Pois agora você vai saber. E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Eu sou o próprio. Eu sou o Salvador. Eu sou o Filho do Homem. Então afirmou ele:
creio, Senhor, e o adorou. O que eu creio, então, que Deus está querendo nos dizer nesta noite é: levante-se e comece a servir a Jesus, independente do conhecimento que você tem sobre Ele. Levante-se e comece a servir a Jesus agora, independente do conhecimento bíblico que você tem. Porque algo sobre Ele você já sabe. E isso que você já sabe sobre Ele é suficiente para você começar. E ao começar, Deus vai te revelar cada vez mais. Foi isso que aconteceu com João Batista. Eu não conhecia, mas comecei a batizar. Eu não conhecia, mas enquanto eu batizava, Deus se revelou para mim. Foi isso que aconteceu com o cego. Se ele é pecador, eu não sei. Se ele é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é o que eu era e o que eu sou agora. Ele está transformando a minha vida. Ele está mudando o meu ser. E quando ele começou a servir, o que foi que aconteceu? Deus se revelou ainda mais para ele, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E o mesmo vai acontecer com você. Eu não estou dizendo que alguém que se converteu a Jesus ontem já está pronto para preparar uma mensagem de 45 minutos e trazer em um culto. Não estou dizendo isso. Leva tempo para algumas coisas. O que eu estou querendo dizer é que algo nós já podemos começar a fazer. Algo nós já podemos começar a servir ao Senhor Jesus. Porque nós já sabemos algo sobre Ele. Inclusive, se você tiver prestado atenção à mensagem de hoje, duas informações importantíssimas sobre Cristo você já tem. Primeiro, você já sabe que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E segundo, você já sabe que Ele é o Filho de Deus, porque João Batista termina dizendo: eu vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Ele começa chamando a atenção para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele termina chamando a atenção para Jesus como o Filho de Deus, o Filho de Deus que traz o Espírito Santo ao mundo. Duas informações básicas sobre Jesus, você já tem? Então a pergunta com a qual eu encerro essa noite é: você crê que Jesus Cristo é tudo isso e muito mais? Você crê que Jesus Cristo é esse Cordeiro que pode tirar os pecados de qualquer pessoa, inclusive os teus? Você crê que Jesus é capaz de perdoar todos os teus pecados exatamente hoje, exatamente agora? E você crê que quando Jesus tirar os teus pecados, Ele não vai deixar o espaço vazio, mas Ele vai preencher o vazio do teu coração com ninguém menos do que com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que Ele dá a todos aqueles que nele creem? Infelizmente, há cristãos acreditando que eu preciso de um plano mirabolante, secreto, para receber o Espírito Santo na minha vida. Mas a verdade, o que a palavra de Deus diz, é que Jesus dá o Espírito Santo para todo aquele que se entrega a Ele de todo o coração. Nós não precisamos de um plano secreto para receber o Espírito Santo. Nós só precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é quem dá o Espírito Santo para quem se entrega a Ele. Então todos nós podemos sair daqui essa noite com os nossos pecados perdoados e ainda com o Espírito Santo dentro de nós. Você crê que Jesus Cristo é isso?
Você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o Filho de Deus que traz o Espírito Santo ao mundo? Você crê e você aceita isso que Jesus Cristo é? Se você aceita, daqui a pouco nós iremos entoar um cântico ao Senhor. Enquanto nós estamos entoando um cântico ao nosso Deus, eu quero convidar você a começar hoje, ou recomeçar hoje, a servir a esse Jesus. Não porque você tem um conhecimento extraordinário sobre Ele, não. Mas porque o que você sabe sobre Ele já é suficiente para você entregar a sua vida para Ele. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, para nós entoarmos um cântico ao nosso Deus. Enquanto o grupo de louvor chega, eu quero aproveitar para dar um minúsculo testemunho sobre a minha vida. Eu comecei a servir a esse Jesus aos 16 anos de idade. E aí você pergunta, o que um rapaz de 16 anos de idade sabe sobre Cristo? E a resposta é, eu não sabia muita coisa. Aos 16 anos eu não sabia muita coisa sobre Cristo. Mas mesmo não sabendo muito, eu comecei a servir a Ele. Eu comecei a aproveitar as oportunidades de falar sobre Ele no colégio, de falar sobre Ele para os meus parentes. Eu ia para a casa da minha avó, para a casa do meu avô, e eu orava, Deus, me dá uma oportunidade de falar de Ti para eles. Surgiu a oportunidade de falar de Jesus na igreja aos 16 anos. Mesmo não sabendo muito, eu decidi que era hora de começar. E sabe o que aconteceu? De lá para cá, a cada dia, Deus me revela algo novo sobre Jesus Cristo. A cada dia Deus me ensina algo novo sobre Jesus. A cada dia eu aprendo algo novo sobre a palavra de Deus, sobre o Deus ao qual eu sirvo. E eu não vou mentir para vocês, eu não estou satisfeito com o que eu sei sobre Jesus. Eu quero aprender mais. Tenho muitos anos de ministério, mas eu quero aprender mais. Eu quero ler a Bíblia mais. Eu quero crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu não vou mentir para vocês. Se surgir uma oportunidade, eu quero fazer um mestrado em teologia. Se surgir uma oportunidade, eu quero fazer um doutorado em teologia. Mas sabe onde é que eu quero? Sabe onde é que eu quero aprender mais? Não é de braços cruzados. Eu quero aprender mais sobre Jesus batizando. Eu quero aprender mais sobre Jesus ensinando. Eu quero aprender mais sobre Jesus pregando, discipulando, fazendo algo para o meu Senhor, ajudando outras vidas, porque eu não sei o que eu gostaria de saber, mas tem alguém que não sabe o que eu sei, e eu posso dizer para eles o que Jesus me ensinou. Eu quero incentivar você hoje a fazer o mesmo. Pastor, eu sei tão pouco. Pois começa a servir a Jesus com esse pouco que você já sabe. Eu acho que eu posso tão pouco, Senhor. Pois vem entregar esses pães e esses peixes na mão daquele que pode pegar e fazer com que disso multidões, verdadeiras multidões, se alimentem dele. Não espera para amanhã para começar. Decide começar a servir a Jesus hoje. Decide começar a servir a Jesus agora. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor. Enquanto estamos cantando, se você está tomando esta decisão de continuar a servir a Ele, mesmo não se acomodando, mesmo querendo aprender mais, talvez o que Ele está falando no teu coração hoje é: estuda mais, medita mais, busca mais, ora mais. Ou
talvez o que Ele está dizendo é: faça as duas coisas. Aprenda de mim e fale de mim ao mesmo tempo. Não espere para amanhã. Hoje é o dia de começar. Enquanto nós estamos entoando um cântico, se você está tomando uma destas decisões, eu quero convidar você a sair do seu lugar e publicar. Fazer como João Batista, não ter vergonha de Jesus. Se Ele é o Cordeiro de Deus que perdoou os teus pecados, se Ele é o Filho de Deus que te deu o Espírito Santo, que te consola, que te conforta, que te orienta, não tenha vergonha dele. Comece ou recomece a servi-lo hoje, agora.